Hello família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de você ser um velejador e o seu filho ser o barco à vela. Eu não sei se você já observou um barquinho à vela. Eu moro numa cidade de praia maravilhosa, onde você passa férias, e ontem eu estava observando um barquinho a velas e tinha um velejador ali naquele barquinho. E é interessante que de fato o barco se move segundo o poder dos ventos. O vento vem e move o barco. Só que a direção quem dá é o velejador. A direção quem dá é aquele que está velejando. Na vida dos nossos filhos é da mesma forma. E existe um versículo que diz assim: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando crescer ele não se desviará dele. E esse versículo nos diz de alguém que pega na mão do filho e junto com ele mostra o caminho. O velejador é aquele que pega as forças dos ventos, o aprendizado, o processo de desenvolvimento, de crescimento, as coisas que vêm sobre a vida dos filhos, mas ele traz a direção certa, ele dá o destino. E muitas crianças, infelizmente, estão como barquinhos à derivas, crianças que não têm velejadores, crianças que talvez até tenham um velejador, mas o velejador meio que perdeu o fluxo, o rumo, ele não tem direção, ele não tem uma bússola, ele não é orientado, ele não tem sido orientado. E uma das coisas que é muito forte no curso com que eu trabalho, que é o Pais de Alta Performance, é que nós trabalhamos os pais primeiros. Nós trabalhamos o processo de desbloqueios emocionais nos pais, nós trabalhamos as crenças erradas que estão nos pais, porque se o pai como velejador não sabe o destino, se o pai como velejador não consegue ter clareza para onde ele está indo, como que ele vai dar direção a esse barquinho? Como que ele vai trazer ali a orientação para aquelas velas? Então os nossos filhos precisam de velejadores, e um velejador ele estuda, um velejador ele aprende, um velejador ele aprende a respeito dos ventos, um velejador aprende a respeito do mar, um velejador ele não entra de qualquer forma, ele simplesmente entrou lá e fala assim: não, hoje eu vou navegar esse barco aqui porque eu decidi. E não é bem assim. Muitas vezes nós precisamos, como pais, ampliar nossa consciência para que a gente consiga, não apenas com a força do vento, ser jogado de um lado para o outro, sem rumo, sem direção, mas que a gente consiga ter uma clareza de um destino, ter uma clareza para onde nós estamos indo, para que os nossos filhos tenham de fato um pai e uma mãe que tenha clareza e que saiba dar direção para essas velas, porque não é a força apenas dos ventos que vai levar o seu filho, mas é a direção que você colocar, de acordo com você muda as velas, a direção da vida dos seus filhos é mudada. E muitas crianças, infelizmente, estão vivendo como barquinhos à deriva. E eu quero perguntar para você, olhando para a vida do seu filho hoje, da sua filha, os seus filhos são barcos que têm velejadores orientados com uma mentalidade diferenciada, com crenças positivas, com uma mente desbloqueada para que possam dar destino? Ou o seu filho é um barquinho que está aí à deriva e fazendo como a música do Zeca Pagodinho, deixa o vento levar, né? Na verdade é deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas colocando na analogia do barquinho, deixa o vento me levar, vento leva eu. Mas nós precisamos saber que se os nossos filhos forem simplesmente conduzidos pelas forças da vida, achando que um belo dia eles vão acordar cheio de sabedoria, de entendimento, crescimento, com princípios, com valores, eu tenho uma notícia para você: não vai ser dessa forma. Você, pai e mãe, vai precisar dar direção. Você, pai e mãe, vai precisar instruir. E para isso, você precisa ser instruído. Você precisa ter clareza da sua própria direção para sua vida. Se torne um velejador, mas um velejador que saiba como velejar, que tenha clareza para onde você está indo. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.